Oi, gente, meu nome é Daniela, eu sou médica do Ambulatório de Adolescentes do Hospital Universitário Gafreguini, na Unirio, e sou membro do Comitê de Adolescência da Sociedade de Pediatria do Rio de Janeiro. Nós vamos falar sobre a caderneta de saúde do adolescente hoje, que foi implementada pela portaria número 3.147, de 17 de dezembro de 2009. Então, essa portaria criou a caderneta do adolescente, visando apoiar a atenção à saúde da população juvenil e acompanhar o crescimento e desenvolvimento saudáveis, orientando em relação à prevenção de doenças e agravos à saúde, além de facilitar as ações educativas que promovam a aprendizado e consolidação do estilo de vida saudáveis. Quais são os objetivos dessa caderneta do adolescente? Fortalecer as ações intra e intersetoriais, então tentar ampliar, otimizar a resolutividade das ações de saúde em relação a essa população adolescente, promover o protagonismo juvenil, participar e desenvolver de ações de educação em saúde em relação à alimentação saudável, lazer, esportes e atividades culturais, acompanhar o crescimento e o desenvolvimento à semelhança do que acontece com a pediatria, com a criança, trabalhar a saúde sexual e reprodutiva, visando a prevenção dos agravos dessa saúde, prevenir a violência e os acidentes, reduzir o uso abusivo de álcool e outras drogas, ampliar a cobertura vacinal e prevenir e identificar as doenças crônicas. A caderneta do adolescente, então, que a gente tem um para menina e outro para os meninos, né, para os adolescentes sexo feminino e masculino, ela contempla a população entre 10 e 19 anos, que é a faixa etária de adolescentes, segundo a Organização Mundial de Saúde, e é um instrumento de apoio tentando favorecer a atenção integral à saúde do adolescente. É um instrumento de apoio aos profissionais de saúde. O número de consultas mínimo preconizado pela programação pactuada integrada, e aí em consonância com as diretrizes nacionais de saúde integral ao adolescente, visa pelo menos uma consulta por ano pelo médico e 2 consultas por ano pelo serviço de enfermagem. Então, esse é o mínimo necessário para que esse adolescente tenha a sua saúde favorecida. E aí a gente começa, a caderneta do adolescente, ela tem vários tópicos, na verdade, ela tenta informar o adolescente sobre a sua saúde, sobre as suas dicas. Então, a semelhança da caderneta da criança, ela começa com os dados pessoais desse adolescente, versa um pouquinho sobre adolescência e responsabilidade, a gente vai ver mais adiante. Os direitos que esse adolescente tem, com alguns artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente, dicas sobre saúde, alimentação, os gráficos para marcação de estatura para a idade e IMC para a idade, fala sobre saúde bucal, sobre as vacinas, mudanças corporais com estadiamento de Turner, sobre a sexualidade, sobre o projeto de vida desses adolescentes. Então, esse é o início, né? Então, fala para o adolescente que a caderneta foi feita para apoiar o processo de autodescoberta e cuidado sobre a faixa etária de 10 a 19 anos, que no Brasil, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda permanece entre 12 e 18 anos devido aos aspectos legais, né, e éticos. Então, a gente tem que estar atento para isso. Mas fala um pouquinho sobre esse período de transformações e o que esse adolescente vai encontrar na caderneta que a gente vai trabalhar enquanto profissional de saúde. Ali, então, sobre os direitos, né, aqui para o adolescente preencher sobre os direitos, então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, como eu falei, entre 12 e 18 anos. E aqui o que vem importante é dois aspectos legais que devem nortear o atendimento a esse adolescente pelo profissional de saúde. Então, o primeiro deles, que informa o adolescente que nas consultas ele tem o direito de ser atendido sozinho em espaço privado de consulta, caso ele queira. Então, esse é o direito à privacidade, né? Isso é respaldado pelo ECA, não existe nada ilegal. Então, qualquer adolescente que chegue à unidade de saúde desacompanhado, ele tem o direito de ser atendido, sim, desacompanhado. E mesmo que ele chegue acompanhado pelo responsável, ele também pode, se quiser, ser atendido sozinho.
E o outro aspecto legal que existe é o da confidencialidade, que na verdade o sigilo, né, as informações que esse adolescente passa ao profissional de saúde durante o atendimento, elas devem ser mantidas em sigilo, a menos que haja risco de danos à saúde desse adolescente ou a terceiros. Então isso tem que ser esclarecido para ele num primeiro atendimento, num primeiro momento. Então nada daquilo pode sair nem mesmo para o responsável, né? Então guardando essa confidencialidade que é o sigilo médico mesmo, o sigilo profissional, não é só médico, desculpa, que isso está no Código Civil, no Código Penal, no Código de Ética Médica, então é um respaldo legal, nada disso pode ser revelado a menos que haja risco à saúde desse adolescente ou de terceiros. Numa outra parte da caderneta existem dicas gerais em relação à saúde, então o adolescente tem acesso a informações sobre higiene, sobre alimentação, sobre prevenção de acidentes, prevenção de violência, sobre a prevenção ao risco, ao risco de uso abusivo de álcool e de outras drogas. Então, de uma forma geral, bem simples, é uma coisa a ser trabalhada durante a consulta também, é uma oportunidade do profissional de saúde que está recebendo esse adolescente, sanar as dúvidas que esse adolescente tenha e fazer uma abordagem mesmo específica, que haja uma triagem, tentando identificar precocemente fatores de risco para algum tipo de comportamento que seja lesivo à saúde desse adolescente, ou mesmo já tentar intervir de forma precoce nesse comportamento. E aí a gente vê os gráficos que devem ser usados em todo atendimento, isso é importante, as aferições de peso e estatura e o cálculo do índice de massa corpórea deve ser feito em todo atendimento ao adolescente. Então a gente afere a estatura, coloca no gráfico e a gente tem, nesse gráfico aí, por estatura para a idade da Organização Mundial de Saúde, que foi publicado em 2007, é o que atualmente a gente utiliza por score Z, diferente do que utilizava-se anteriormente, que era de percentis. Então eu tenho os valores abaixo do score menos 3, eu tenho um indivíduo com muito baixa estatura para a idade. Entre o menos 3 e o menos 2 eu tenho uma situação de risco, é baixa estatura para a idade, e acima do menos 2 eu tenho indivíduo com estatura adequada para a idade. E o de índice de massa corpórea, que vem substituindo desde 2007, também a Organização Mundial de Saúde preconiza que não se utilize mais com frequência o gráfico de peso em relação à idade que se usava anteriormente também em relação aos com percentis. Então a gente calcula o índice de massa corpórea para a idade, então eu pego o peso desse adolescente e divido pela altura ao quadrado, a estatura ao quadrado, e tem então o índice de massa corporal. E vou colocar da mesma maneira no gráfico, né? Então eu tenho abaixo, aqui no eixo, eu tenho as idades e aqui o valor de índice de massa corpórea. Então abaixo do score menos 3 eu tenho uma magreza acentuada. Entre o menos 3 e o menos 2 eu tenho a magreza, o indivíduo magro. Entre o menos 2 e o 1 eu tenho a faixa de normalidade, o indivíduo eutrófico. Entre o 1 e o 2 eu tenho uma situação de sobrepeso e acima do 2 é a obesidade. Então aqui nesse gráfico, o profissional de saúde, ele tem a oportunidade então de fazer a marcação, facilitando mesmo a atenção à saúde desse adolescente. Ele coloca a data do atendimento desse adolescente, a idade que ele apresentava no momento da consulta, a estatura, o peso, o IMC, vai fazer o estadiamento de Tanner, a gente vai ver adiante, coloca a maturação sexual e o valor de pressão arterial aferido no momento da consulta. Então, aqui até tem o cálculo do IMC, como eu falei. Então, através desse gráfico aqui, dessa tabela, eu consigo ter uma noção da evolução, do crescimento e desenvolvimento desse adolescente e consigo identificar de forma mais adequada, de forma mais fidedigna, que agravos possam estar surgindo aí ao longo desse acompanhamento. Sobre a saúde bucal, e aí, na verdade, o dentista das unidades de saúde é o que estaria mais apto
a identificação, existem várias dicas em relação à escovação, à cárie, existe um odontograma que para ser utilizado pelo profissional de saúde, pelo dentista mesmo, então sobre a escovação, sobre a higiene oral de uma forma geral, e o odontograma que o profissional de saúde utiliza então para fazer a marcação no caso de dente cariado, de alguma outra lesão, né? Os dentes que já estão erupcionados, enfim. O calendário de vacinação do adolescente é semelhante ao que existe na criança, então existe um espelho para marcação, né? É exatamente assim que vem na caderneta, então é feita a marcação de difteria, tríplice viral, hepatite B, febre amarela, se for o caso, e outras vacinas também, se for o caso. Então, quais são as recomendações para esse adolescente? É importante que o profissional de saúde verifique esse espelho, quais são as marcações, se o adolescente já tiver, que provavelmente tem, a caderneta de criança, né, a caderneta de saúde da criança, ele repasse as informações necessárias aqui para que possa fazer o acompanhamento adequado também. Nessa faixa etária, 3 vacinas são importantes. É importante que se aborde, pergunte se esse adolescente foi vacinado contra a hepatite B, a dupla do tipo adulto e a tríplice viral. Então, a hepatite B são 3 doses, como na criança há alguns anos. Essa vacinação não fazia parte do calendário nacional, então alguns adolescentes ainda hoje não têm as 3 doses, não têm a vacinação completa contra a hepatite B. A dupla de tipo adulto aqui é feito o reforço a cada 10 anos, então que se verifique quando foi a última dose de vacinação desse adolescente, e a tríplice viral também é importante que se veja, que se compare com o que ele fez durante a infância. Mas são 3 vacinas, fora as vacinas especiais, mas as 3 vacinas importantes que a gente tem que verificar. Nessa outra parte da caderneta, então, existe o espelho de marcação de vacinas, a semelhança do que acontece na caderneta da criança, né? Então, aqui o profissional de saúde tem a oportunidade de marcar, se fez difteria, vacina contra a difteria, a dupla tipo adulto, tríplice viral, hepatite B, febre amarela e outras vacinas, se for o caso, na febre amarela e das outras vacinas também. Então, se esse adolescente tem, é importante que esse profissional solicite a caderneta de criança, de saúde da criança, que ele transfira as informações pertinentes aqui para esse espelho da caderneta do adolescente. E, à medida que ele fizer essa transferência, que ele verifique se esse adolescente já foi vacinado contra a hepatite B, já fez a tríplice viral e como é que está a vacinação dele em relação ao tétano e à difteria, né? Principalmente ao tétano. Então, se esse adolescente já foi vacinado contra a hepatite B, já recebeu as 3 doses de vacina, não precisa de reforço, é só colocar ali no espelho que já está vacinado. A mesma coisa acontece em relação à tríplice viral. Já a dupla do tipo adulto, a gente faz a revacinação, o reforço ocorre a cada 10 anos. E se por acaso esse adolescente não tiver recebido as 3 doses de hepatite B, não é necessário que se repita toda a vacinação, apenas que se complete a vacinação, se complete o calendário. Então, se ele fez 2 doses, que se faça mais uma para completar as 3 doses preconizadas. E a mesma coisa acontece em relação à tríplice viral. Então, se ele já tomou quando era criança, não precisa mais receber essas vacinas, apenas a dupla do tipo adulto, que vai sendo a revacinação a cada 10 anos. É importante que seja orientada ou em caso de ferimentos. E aí existem algumas páginas da caderneta, aqui é uma de menina e outra de menino, tentei colocar em conjunto, que vai versar sobre as mudanças corporais, que na verdade são mudanças, são transformações normais, mas que para o adolescente pode gerar muitas dúvidas, pode gerar muitas preocupações. Então a caderneta fala um pouquinho sobre as transformações corporais, as coisas que são esperadas para aquela faixa etária, não está aqui, mas o estirão do crescimento, o aumento das mãos e dos pés, que são